Alegrias, alegrias, meus amigos! Estou aqui de volta hoje para a gente continuar o nosso papo aqui do coração e impressões, dividindo, compartilhando para deixar um pouquinho do nosso dia mais leve e mais alegre. Vamos lá? Bom, gente, no dia de hoje eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu escuto bastante e que eu tenho certeza que vocês também, porque ela quase passa pelo universo de ser um clichê, né? É uma frase que repetidas vezes a gente encontra por aí em murais, em painéis, em Facebooks, em Instagrams, em whatever da vida que a gente coloca atenção. E a frase é essa, deixa eu contar para vocês aonde que eu vi, da onde me inspirou a vir aqui dividir com vocês esse relato. Eu ando muito pela Vila Madalena e por lá, a gente sabe, você que é de São Paulo sabe que lá é um lugar que tem um monte de inspiração em tudo quanto é cantinho e esquina. E passando por lá dia desses, eu vi aquela frase que é mais amor, por favor, né? E aí eu fiquei olhando e falei, é verdade, mais amor, por favor. E aí no momento seguinte, eu me lembrei de uma outra história que eu vivi, já tem um pouco mais de tempo, e eu olhei para mim naquela circunstância. Que hoje, se vocês me permitem, eu gostaria de dividir com vocês, para que a gente tenha uma referência do que eu quero compartilhar. Eu tava andando também, voltando de um outro lugar e retornando para minha casa. Tinha caído assim já à noite, era mais ou menos por volta de umas 8h30, então já tava bem escuro. Eu tava andando pelas ruas ali dos jardins e olhando para as coisas, contemplando o movimento, os carros, prestando atenção aonde eu ia caminhar e muito envolvida com a música que eu tava escutando. Uma música harmoniosa, agradável, mas apesar de eu estar atenta no meu caminhar, eu também estava um pouco desconectada e mais aqui no meu mundo de ideias, com o meu conteúdo interior. Num determinado momento, nesta minha andança, eu fui surpreendida e eu tomei um susto. Porque eu vi um movimento assim, logo à frente de mim, abaixo, né, na calçada, que eu não sabia o que era, então aquilo me espantou. Quando eu olhei, eu reparei que era uma pessoa, que era uma senhora, que era uma mulher, que estava ali deitada na calçada, ao redor com as suas coisas, né, alguns sacos, os seus pertences. E no primeiro momento, o meu impulso foi de tomar um susto, recuar o corpo para trás e desviar o olhar, mas ao mesmo tempo, naquele milésimo de segundo que eu tinha posto reparo naquela senhora, eu vi algo que para mim foi totalmente, não é desconcertante a palavra, mas me desconstruiu em um microcentésimo de segundo, sei lá se isso existe, que eu vi aquela senhora moradora de rua deitada de bruço com um calhamaço mais grande, galera, de papel, onde ela estava escrevendo, mas ela escrevia ali copiosamente, numa presença impressionante. E eu sei de tudo isso porque a primeira impressão eu recuei o olhar, mas depois eu falei, pera aí, deixa eu entender isso, e voltei o olhar de novo para ela. E vi que não só ela escrevia, mas como ela folheava aquele caderno, calhamaço, não sei, e tinha um monte de anotações. Eu continuei andando, atravessei a rua. Quando eu cheguei do outro lado da rua, eu falei, eu preciso falar com essa senhora. Quem me conhece pelo menos um pouquinho sabe da minha intensidade e impulsividade em algumas situações. Então essa foi uma delas, em que eu falei, eu preciso tocar essa senhora, pelo menos me aproximar dela. Só que veio o meu racional e falou, negativo, nada disso, são 8h30 da noite, você tá no meio da rua, você tá sozinha, você mora em São Paulo, o que você tá achando? E eu fiquei ali naquela briga e o meu racional ganhou, continuei andando,
Mas o meu impulso, meu ser, não sei, naquele momento falou, vai lá agora. Eu dei meia volta, nem pensei, falei, eu vou. Dei meia volta, retornei o trajeto, atravessei a rua novamente, fui de encontro com aquela senhora. Na hora que eu cheguei lá, eu parei na frente dela e falei, olá, boa noite, tudo bem? Nenhuma resposta. Eu tentei de novo. Olá, senhora, tudo bem? Será que a gente poderia conversar? Nenhuma resposta. Eu, naquele momento, por segunda vez em segundos, me senti desconstruída novamente. Eu, aqui, internamente, falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Ela não vai olhar pra mim? Ela não vai falar comigo? Eu vou fingir que nada disso aconteceu. Eu vou embora. Dei meia volta e continuei no meu trajeto. Primeiro, né? E naquele momento que eu fiz isso, eu falei, por que ela não olhou pra mim? O meu instinto, o meu lado carentezinho sentiu um não acolhimento, uma não presença. E aí, eu, naqueles instantes, pendi pro lado do julgamento, pendi pro lado da avaliação, de, puxa vida, mas ela também, nem para olhar para mim, eu fui lá conversar com ela, não fui lá atrapalhar o movimento dela. E aí, ao mesmo tempo, eu me senti, gente, sério, numa história, sabe aquelas histórias em quadrinhos onde tem o diabinho e o anjinho? Eu me senti assim, rolando essa conversa aqui internamente. Que o outro lado falava, Patrícia, mas pondera. Você chegou lá e o que você esperava? Que ela te recebesse de braços abertos e falava, vem cá, minha querida amiga, sente, vamos tomar um café? Não. E aí, ponderei, fui razoável no sentido de que, puxa vida, pode ser que ela não quisesse falar, pode ser que ela não ouvisse, pode ser que ela estivesse tão submersa naquilo que ela nem percebeu que eu tava ali. E aí, essa foi a história. Eu demorei alguns segundos pra voltar pro meu centro e falar, tá tudo bem, eu tentei estabelecer um contato, não rolou, deixa esse conteúdo pra lá e vamos adiante. Eu fiquei mais livre, mais leve, e essa foi a história. Mas eu me lembrei desse relato quando eu vi aquela frase do mais amor, por favor. Porque a gente, e aí eu me coloco e me ofereço como exemplo nessa situação que eu narrei, o nosso primeiro impulso, a primeira oportunidade de não extravasar amorosidade, amor, companheirismo e acolhimento é muito rápido. A gente não percebe, já tá julgando, já tá avaliando, já tá, mas também eu fui lá conversar com ela, já tá na guerra e não na amorosidade. E aí eu falei, poxa vida, eu vou compartilhar essa forma de ver essa frase de um lugar de praticar aquilo que está escrito. Mais amor, por favor. Quando a gente for publicar isso, que a gente publique não com sentimento de, olha, tá vendo? Mais amor, viu, galera? Mais amor, porque assim, do jeito que tá, não dá. O tom da voz é agressivo. A forma é agressiva. Então, que amorosidade é essa? Vim aqui dividir com vocês e convidar que a gente coloque atenção nisso. Ponha reparo, quando a gente fala de amorosidade, a gente vibra a amorosidade, a gente é acolhedor, ou a gente só tá falando frases por falar? Que a gente perceba isso e ao maior tempo possível que a gente conseguir ficar num estado de acolhimento, amoroso, ainda que sem falar nada. Mas que no primeiro impulso de uma agressão a gente consiga acender uma luz e falar, amorosidade, eu acredito, eu vibro, eu quero um mundo mais amoroso, eu quero relações mais amorosas, então para isso eu aporto e eu vibro. É muito desafiador. Eu sei, eu relatei aí a minha experiência para vocês.
mas somente com atenção, treino, reparo, entrega e disposição, além da consciência de fazer esse movimento, é que a gente consegue mudar esse hábito tão tóxico, tão viciante que todos nós temos de, na primeira agressão, agredir novamente. Vamos fazer isso, meus amigos? Vamos! Eu sei que todo mundo falou vamos! É isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. E eu deixo aqui o meu grande abraço, o meu beijo carinhoso e alegrias, muitas alegrias no dia e na vida de vocês.